A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo Costa Mariano, pastor da Igreja Videira, em São Luís do Maranhão, e supervisor da vinha aqui no estado do Maranhão. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa hora. Mas antes de eu compartilhar essa palavra, eu quero pedir você para se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve lá, clica nas notificações. Todas as vezes que um novo vídeo, e ao vivo entrarmos, você vai ser notificado e vai poder receber uma palavra que pode mudar a sua vida. Acredite nisso. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O autor de Hebreus ele escreve: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Apenas essa parte, primeira parte desse versículo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E a pergunta para nós ou para você é: para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Porque você sabe, a direção do nosso olhar determina a direção da nossa caminhada. A direção para onde você olha vai determinar se você vai avançar, se você vai parar ou se você vai recuar. Quem olha apenas para os problemas vive dominado pelo medo. Vive cercado, rodeado pelo medo, pela incerteza, insegurança. Quem olha para as pessoas, ou apenas para as pessoas, vive se decepcionando. Vive, dando círculos, vive cantando pneu, não consegue seguir, sabe? Se decepciona, desanima. Agora, quem olha para Jesus encontra força para continuar. Encontra realmente o motivo, o verdadeiro motivo. E é isso que o autor de Hebreus ele nos apresenta. Jesus como foco da nossa vida cristã. Jesus como foco do nosso olhar nessa corrida, nessa carreira que nos está proposta e não imposta, como ele diz no versículo 1. E o que a gente aprende aqui? Eu quero te falar algumas coisas nesse pequeno tempo. E a primeira é: não olhe apenas para as circunstâncias. Não olhe apenas para as circunstâncias. Não olhe. Por quê, pastor? Porque as circunstâncias mudam constantemente. Sabe? Há dias de alegria, mas há dias de luta. Há dias de alegria, mas há dias de luto também. Há dias que o sol está brilhando, mas há dias que está tudo nublado. Há dias que nós estamos ou somos os gigantes da fé, mas há dias que nós não estamos tão fortes assim. Então, as circunstâncias, elas mudam. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas. Nós enfatizamos muito que ele afundou, mas ele andou até onde Jesus estava. Pedro andou sobre as águas enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele mantinha os olhos no Senhor. Mas aí sim, ele começou a afundar quando ele olhou para as circunstâncias, quando ele reparou na força do vento e começou a afundar. Você sabe, os problemas, eles podem ser grandes. A Jesus sempre será maior. Então, quando focamos apenas nas dificuldades, a nossa fé enfraquece, sabe? E o medo toma conta do nosso coração. Mas quando focamos em Jesus, nós encontramos coragem para prosseguir. Então, não foque apenas nas circunstâncias. Então, por exemplo, um motorista dirigindo, um motorista de caminhão ou de carro também, dirigindo à noite, ele não fica olhando para a escuridão ao redor. Não fica, não. Ele foca no farol, ele foca na luz dos faróis que estão mostrando o caminho para ele. Então, Jesus é essa luz que vai te conduzir. Então, não olhe apenas para as circunstâncias. Quais circunstâncias têm ocupado o seu pensamento? Quais os problemas você tem olhado, tem focado? Sabe? Hoje o Senhor te convida a levantar os olhos, confiar nele. Não olhe para o vento. Não olhe para as ondas do mar. Não olhe para as circunstâncias. Segunda coisa que eu quero te dizer: não olhe apenas para as pessoas. Não. As pessoas, elas podem te inspirar. Acredite, eu conheço muitos pastores, ando com os meus líderes que me inspiram. As pessoas podem te inspirar, mas também podem nos decepcionar, porque não existe ninguém perfeito. Perfeito foi só o nosso Senhor. Acredite, todos têm defeito, todos têm falha. Homens falham, líderes falham, amigos falham.
Mas Jesus nunca falha. Deus nunca falha. Então, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu não vou ouvir o meu líder mais, o meu pastor, o meu discipulador. Não, não é isso que eu estou te falando aqui. Eu estou falando para você o seguinte: a nossa fé, ela não pode estar baseada no homem, nas pessoas, mas tem que estar baseada em Cristo. Quando olhamos apenas para os homens, acredite, você corre o risco de desistir quando eles errarem. Entende o que eu estou falando? A sua fé, a nossa fé não pode estar baseada em homens. Ela tem que estar baseada em Cristo. Quer ver um exemplo? Um relógio, quando ele para, ou ele pode até parar e deixar de marcar as horas corretamente. Mas o sol vai continuar firme lá no seu curso. O sol vai continuar, indo lá, de leste até oeste. Assim também os homens falham, mas Cristo permanece o mesmo. Cristo sempre vai permanecer o mesmo. Então, se alguém te decepcionou, não abandone Cristo, não abandone a carreira, não abandone a sua caminhada. Continue olhando para Jesus, porque os homens sempre vão falhar, sempre vão errar, mas Cristo nunca vai falhar. E a terceira coisa que eu quero te falar é exatamente essa: olhe firmemente para Jesus, olhe firmemente para o Senhor, olhe para Ele, porque quando você olha para Ele, você consegue vencer as circunstâncias. Quando você olha para Ele, você consegue ter revelação, entender que os homens à nossa volta, que nos inspiram, nos lideram, são falhos, mas também estão olhando para Ele, você vai seguir junto. Então, olhe apenas firmemente, firmemente. O que significa isso? Porque o texto diz olhando firmemente. Isso significa manter os olhos fixos nele. Mantenha os olhos fixos no Senhor todo o tempo. A Bíblia diz, o autor de Hebreus diz que ele é o autor. Jesus é o autor da nossa fé. Foi ele que iniciou a obra em nós. Agora, ele também é o consumador da fé. Isso significa que ele vai completar aquilo que ele começou. Como Paulo diz, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. Ele vai completar aquilo que ele começou. O mesmo Cristo que salvou é o Cristo que sustenta. Então vamos olhar para Jesus, olha para Ele. Nossa, mas as circunstâncias estão batendo em mim, estão diante de mim, elas estão aqui presentes, acredite, mas olha para Ele. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Você sabe, em uma corrida de revezamento 4x100, uma corrida de 100 metros de velocidade, numa Olimpíada, ou numa competição de atletismo, vamos usar aqui as Olimpíadas, numa corrida de 100 metros, o atleta ele mantém os olhos fixos na linha de chegada. Ele fica olhando para a linha de chegada, porque se ele olhar para os lados, quem está correndo, se ele olhar para a velocidade, ou se ele olhar para os lados, quem está vindo, se ele olhar para trás, ele vai perder a velocidade, ele vai perder a direção. Então o cristão, ele deve manter os seus olhos em Cristo até o fim, firmemente, firmemente. Diga para você mesmo agora, firmemente, com firmeza. Quando a caminhada ficar difícil, olhe firmemente para Jesus. Quando vierem as tentações, fixa os seus olhos nele. Quando surgirem as dúvidas, olhe fixamente, firmemente para Jesus. Porque essa pergunta ela continua ecoando até hoje. Para quem você está olhando? Eu me pergunto hoje, para quem eu estou olhando? Eu tenho muitas demandas, muitos desafios. E eu pergunto, para quem eu estou olhando? Eu estou olhando para os problemas? Eu estou olhando para as pessoas? Eu estou olhando para o homem? Ou eu estou olhando para Jesus? Você sabe, a vitória na corrida, na carreira cristã, ela não está em olhar para trás, nem olhar para os lados, mas em manter os olhos fixos em Jesus. Manter os olhos fixos nele. Sabe por quê? Quem olha para o mundo se distrai. Quem olha para si mesmo se desespera. Quem olha para o homem se decepciona. Quem olha para si mesmo se desespera. Mas quem olha para Jesus persevera e vence. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Para quem você está olhando? Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Não olhe para os homens, olhe para Jesus. Olhe firmemente para o autor
e consumador da fé. Receba essa palavra, tenha vitória. Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Compartilha com alguém que você sabe que precisa olhar para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um tempo de vitória, um momento de vitória, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da fé. Deus abençoe a sua vida.